A agroecologia, para nós no Brasil, do Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra, tem uma importância muito grande, porque a agroecologia ela está ligada à democratização da terra, está ligada à reforma agrária. Por isso que para nós do MST a agroecologia é muito importante. A agroecologia é um jeito de viver, é uma opção de vida, como costumamos dizer, porque a agroecologia ela une o saber popular, os saberes populares dos camponeses, das camponesas, dos povos do campo, e também a agroecologia é ciência, é a junção da ciência e os saberes populares, é o viver do dia a dia no campo, na terra. A agroecologia também, para nós, entendemos que é a luta contra o modelo do capital. São dois modelos distintos, diferentes, a agroecologia e o agronegócio, que está inserido no campo brasileiro e no campo do mundo inteiro. A agroecologia é a defesa e a relação do homem e a mulher com a natureza. É a defesa e o cuidado das nascentes, dos rios, das florestas, é o jeito de produzir sem o uso dos agrotóxicos, preservando as sementes crioulas, e isso é soberania alimentar. A partir do momento que temos o acesso à terra, que a terra não está na mão do capital, está na mão dos povos, porque a agroecologia é a relação com as pessoas no campo. A partir do momento que fazemos a luta pela terra, fazemos a luta contra o capital, contra o modelo do agronegócio. Portanto, para nós, fazer a agroecologia é fazer a luta contra o modelo e contra o capital, é fazer a luta em defesa da vida, porque a agroecologia é isso, é a defesa da vida, a vida das pessoas e a vida da natureza, dos animais e de tudo que cerca esse território e esse ambiente. A agroecologia é importante dizer também que não é apenas produzir alimentos saudáveis, não é apenas produzir alimentos em junção com a natureza, mas é também, para nós, relações humanas de igualdade no campo. Costumamos dizer no MST que não se faz agroecologia, não se produz alimentos saudáveis com relações doentes. Portanto, a agroecologia também é ser antipatriarcal, é ser anti-imperialista, é ser anti-homofóbico, é ser antirracista. A agroecologia ela é feita principalmente no Brasil e nos territórios do MST, nos territórios dos movimentos que compõem a Via Campesina, feita por mulheres. As mulheres são as principais defensoras da agroecologia. São as principais guardiãs das sementes crioulas, são as principais guardiãs da natureza. Um dos instrumentos que o MST tem trabalhado para potencializar a agroecologia é de criar as cooperativas de produções de alimentos. Então, somos o maior produtor de arroz orgânico da América Latina, arroz agroecológico, e as cooperativas juntam as pessoas para a produção de alimentos saudáveis. As associações, as cooperativas que preservam as sementes crioulas e também a importância da formação na agroecologia. A formação a partir das escolas, a partir das universidades, todo esse processo é o fortalecimento da agroecologia no Brasil.
além do MST e os movimentos sociais colocarem a agroecologia no debate da universidade, criando uma disciplina de agroecologia nos cursos de agronomia, nos cursos técnicos em agropecuária. Portanto, a agroecologia toma a dimensão que vai para além do campo, para além da propriedade onde está o agricultor, a agricultora, o camponês e a camponesa. A agroecologia é importante também no campo da unidade dos movimentos sociais. A Via Campesina tem protagonizado a organização desses movimentos numa luta muito maior, que é a luta em defesa de uma sociedade livre do agronegócio, livre dos grandes projetos que só destrói a natureza, o meio ambiente, que são os grandes projetos que está colocado no mundo inteiro. No Brasil, podemos falar dos monocultivos de eucalipto, podemos falar das empresas que têm a mineração em todo o país, que rompe as barragens, que matam indígenas, quilombolas, pequenos agricultores. Portanto, a agroecologia é uma bandeira de luta, é uma bandeira de defesa da vida, é uma bandeira de soberania alimentar, pois só vamos ter soberania alimentar se tivermos a democratização da terra. A agroecologia, ela precisa também ter a viabilidade econômica para os camponeses e as camponesas. A produção de alimentos agroecológicos, o viver da agroecologia na comunidade, precisa ter incentivo dos governos federais, precisa ter políticas públicas, precisamos ter crédito que financia a produção agroecológica. O que não é feito, o que se tem é um pacote tecnológico, uma matriz tecnológica desenvolvida pela Revolução Verde, que é hegemônico até os dias de hoje, e os governos federais patrocinam esse pacote de produção da Revolução Verde, baseada nos agrotóxicos e nas grandes máquinas. Precisamos fazer a luta para ter esse incentivo com recurso e com máquinas adaptadas à produção agroecológica, à pequena produção. E para isso, o MST tem tido uma experiência junto com o governo da China para desenvolver essas máquinas que possam trabalhar nas pequenas comunidades, nos assentamentos de reforma agrária. Portanto, a ideia de que a agroecologia não é viável porque são pequenas não é verdade. Podemos ter uma grande produção de forma agroecológica, desde que tenhamos também incentivo econômico para isso. A agroecologia precisa também ser pensada na dimensão da permanência da juventude no campo. É como que pensa a agroecologia a partir dos sujeitos que estão no campo. Portanto, estamos falando das crianças, das mulheres, da juventude, dos idosos, é pensar o território como todo e não apenas a produção de alimentos. Então, costumamos dizer que a agroecologia é uma opção de vida, como falei no início. E essa mudança da matriz tecnológica, ela não é rápida, ela é longa e ela precisa de formação. A formação é o principal instrumento de colocarmos a agroecologia na centralidade do debate na América Latina como um todo, no mundo como um todo. E no Brasil, são os movimentos sociais que têm feito esse debate da agroecologia em todos os espaços. Nos espaços da educação, das universidades, nos grupos de base dos pequenos agricultores, dos camponeses e das camponesas, nas escolas e, importante, também na dimensão da cultura, porque a agroecologia é a nossa cultura camponesa e o agronegócio e o capital tentam tirar de nós a cultura camponesa.
e os movimentos sociais organizados têm colocado a agroecologia dentro da dimensão da cultura e da arte no campo, da cultura no campo, porque o campo ele precisa ter todas essas dimensões. O campo precisa ser um lugar bom de se viver, onde as pessoas queiram viver no campo. E para isso precisa ter incentivo, programas governamentais que dê conta que o campo seja esse espaço da juventude. A juventude precisa ter educação de nível superior. Portanto, os movimentos sociais têm lutado para que a juventude esteja nas universidades, para que as mulheres tenham o direito de viver com dignidade, sem violência no campo, e assim como toda a população. E é o resgate de toda a cultura com a sua diversidade dos povos do campo. Então, falar novamente no Brasil dos povos que têm sofrido os ataques do agronegócio e têm sido retirados de suas terras. Então, falar do sem terra, dos pequenos agricultores, dos quilombolas, dos indígenas, dos ribeirinhos, e assim é no Brasil, é na América Latina, e que todos nós possamos fazer essa luta, que é a luta em defesa da agroecologia, da soberania alimentar, em defesa de uma sociedade mais justa e igualitária para todos.